Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa capacitação de primeiros passos aqui na Waticket. Eu me chamo Isabela e serei a responsável em ensinar cada tópico de configuração da nossa plataforma para vocês. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela e com isso vocês poderão ver, ao mesmo tempo que eu explico, como realizar também as configurações diretamente aí na sua conta. Então, agora já estou compartilhando a conta com vocês. E o que nós vamos ver de configurações e possibilidades aqui na nossa plataforma? Nós vamos falar sobre as formas de suporte, vamos falar sobre as configurações gerais da nossa plataforma, então, tudo que a gente pode configurar de forma total para a nossa plataforma, e também os três pilares de configuração que dizemos que são a nossa equipe, os nossos departamentos e também as nossas conexões. E vamos seguindo, falando sobre as funcionalidades, como etiquetas, respostas rápidas, funcionalidades dentro dos nossos chats e finalizamos completando com campanhas, ou seja, nossos envios massivos, como realizar essas campanhas e também como evitar bloqueios ao realizar um envio de uma campanha. E por último, vamos finalizar com informes, tá bom? Então, falando de suporte, nós temos algumas formas de suporte aqui na nossa plataforma. A primeira é aqui à direita, no canto superior, onde vocês podem ingressar diretamente à nossa central de ajuda, onde a gente tem diversos artigos que podem te ajudar aí no seu dia a dia, como guias e passo a passos para realizar essas configurações de forma escrita e também com vídeos. Outra forma de suporte é aqui no nosso menu lateral esquerdo, onde a gente tem esse botão de suporte, onde você tem a opção de atendimento via chat, onde no nosso horário de atendimento você pode falar diretamente com um dos assessores de Customer Experience e também você pode estar agendando uma reunião diretamente com a gente, tá bom? Então, essas são as nossas formas de contato e de suporte para vocês. Outra coisa que nós gostaríamos muito de te ensinar é como realizar as configurações aqui na nossa plataforma. Então, seguindo aqui nesse menu lateral esquerdo, nós podemos ingressar em configurações e aqui, como administradores, podemos realizar todas as configurações da nossa plataforma. Então, aqui em geral, nós temos a possibilidade de configurar o idioma padrão das mensagens automáticas da nossa plataforma, como variáveis, as respostas realmente automáticas, históricos dos nossos chats. Também podemos mudar o fuso horário da nossa empresa, então, de acordo com o país que estamos. Então, se estamos aqui no Brasil, colocamos América e a zona horária, né, do nosso país. Também podemos ocultar dados dos nossos contatos para os nossos usuários, e com isso, os nossos usuários, ou seja, os assessores que ingressam na nossa plataforma, não têm visualização completa dos dados dos nossos contatos. Também podemos realizar ações de chats massivas, ou seja, a gente pode resolver todos os chats de um usuário ou transferir todos os chats de um usuário a outro. Então, aqui, por exemplo, eu posso selecionar um usuário, por exemplo, Isabela, que tem muitos chats atendendo, mas já estão todos resolvidos, mas finalizar um a um vai demorar muito tempo, eu posso mudar para resolvido, mas seguindo sendo da Isabela. E se eu dou atualizar, eu resolvo todos os chats da Isabela. Outra opção também é fazer por departamento, por conexão. Então, você pode realmente ter essa dinâmica com os seus chats massivamente, tá bom? Essa ação só é possível por perfil administrador, o criador da conta, tá bom? Outra coisa que podemos fazer é limpar dados da conta, e com essa ação a gente apaga todos os contatos e os chats da nossa plataforma. Então é importante a gente ter cuidado com essa opção para que a gente não perca dados que sejam importantes para a gente, tá bom? Outra opção que a gente tem é agora.
exigir a verificação de dois fatores para os nossos usuários. Então, com isso, a partir, por exemplo, do Google Authenticator, a gente pode ter uma segunda verificação de segurança para ingressar na nossa plataforma. Então, com isso, gera mais segurança, menos chances de invasão. Então, tudo pensando na segurança da nossa empresa e da nossa plataforma também, tá bom? Então, é uma opção que eu realmente indico muito. Aqui em atendimento, nós podemos configurar um horário de atenção, e aqui aproveito já para mostrar para vocês como que a gente faz isso. E aqui em horário de atenção, a gente somente precisa ativar esse horário de atendimento. Aqui abaixo, a gente pode ativar os dias que a gente trabalha e também agregar o horário de início e finalização do nosso horário de atendimento, tá bom? E para que quando nossos clientes entrem em contato conosco fora do nosso horário de atendimento, a gente pode agregar uma mensagem aqui informando esse cliente que você não está online agora, mas que, por exemplo, na segunda-feira vocês voltam de tal a tal horário. Então, é uma opção bem bacana para manter o seu cliente informado e não deixar ele no limbo sem uma resposta, tá? E essa mensagem pode ser enviada para o seu cliente de duas formas. Sendo enviado ao final do chatbot, ou seja, depois que ele recebe todo o fluxo de mensagens automáticas que a gente vai configurar mais para frente, você envia essa mensagem de ausência e esse chat praticamente já está derivado a um departamento específico, ou seja, já fica lá esperando designado a um departamento. Ou se a gente desativa essa opção, assim que o nosso cliente nos envia uma mensagem, ele já recebe essa mensagem de ausência. Então, são duas opções bem interessantes que devem ser analisadas de acordo com o fluxo da sua empresa e a sua preferência, tá bom? Outra opção também é, fora do nosso horário de atendimento, ativar a nossa Wabot, que é a nossa inteligência artificial, que mais para frente eu vou falar rapidinho dela. E aqui o que acontece é que assim que finaliza o nosso horário de atenção, todos os chats passam a ser atendidos pela nossa inteligência artificial, que nós mesmos agregamos as informações para que elas possam ter informação para oferecer aos nossos clientes. Ainda falando em horário de atendimento, a gente pode configurar uma ausência programada, por exemplo, férias coletivas. Aqui deixa eu escrever qualquer mensagem e qualquer horário. Então, aqui a gente pode. Vamos pôr um horário real aqui, né? Das 6 às 18. Pronto. Então, aqui em mensagem programada, a gente pode configurar, por exemplo, férias coletivas ou dias livres, dias festivos, coisas que sejam no coletivo, ausências que sejam coletivas de toda a empresa e que a gente queira que tenha, por exemplo, um nome para a gente deixar organizado aqui na nossa ausência programada, uma data de início e finalização e também uma mensagem personalizada para esses casos, tá bom? Então, são opções bem bacanas aí para o nosso atendimento. Outra opção também para agilizar a nossa bandeja de atendimento, para não ficar muito bagunçada e sem respostas, a gente pode ativar a resolução de chats por inatividade. Então, aqui, se a gente ativa essa opção e configura um tempo, por exemplo, 20 minutos, resolver em 20 minutos e avisar em 10, o que acontece é que se meu cliente entra em contato comigo, a gente tem uma interação, só que depois da minha última mensagem ele deixa de contestar as minhas mensagens, esse chat vai ser resolvido. Então, qual vai ser a dinâmica? O meu cliente me envia uma mensagem, eu respondo, ele não responde mais. Em 10 minutos, eu envio uma mensagem informando que eu vou realizar essa ação. Então, por exemplo, percebi que você está ausente, que você não pode me responder agora, então em 10 minutos eu estarei finalizando esse chat. E em 10 minutos, quando a gente completa esses 20 minutos, esse chat é finalizado automaticamente. E aí a gente pode ativar ou não a opção de enviar a mensagem de despedida que a gente configura na nossa conexão. E também a gente pode ativar essa mesma regra para os chats que são atendidos pela nossa Wabot, pela nossa inteligência artificial, tá bom? Então é uma coisa bem legal para a gente não ter muitos chats poluindo a nossa bandeja de atendimento. Outra opção que a gente pode configurar são as nossas pesquisas de satisfação, onde a gente pode ativar a pesquisa de satisfação, enviar
também para os chats que são resolvidos por inatividade, então a gente pode realizar esse envio. A gente pode enviar em forma de lista interativa, onde o nosso cliente somente terá que fazer um clique na qualificação que ele deseja apresentar para o nosso atendimento. E aqui a gente pode enviar uma mensagem de solicitação, então solicitando que o nosso cliente avalie o nosso atendimento de 1 a 5. E também uma mensagem de agradecimento para enviar depois dessa qualificação. Nós podemos solicitar um comentário específico, caso a gente queira. Então, solicitar: oi, obrigada pelo seu comentário, mas gostaria de saber mais sobre essa qualificação. E outro ponto também que é muito legal é ativar a mensagem personalizada por nota. Então, uma coisa que às vezes é muito utilizada é com notas mais altas. Então, qualificações entre 4 e 5, a gente pode agradecer essa avaliação positiva, mas também, por exemplo, solicitar que o nosso cliente nos avalie no Google para aumentar a nossa nota. Então, é uma opção bem bacana, tá bom? E tudo a gente tem que lembrar de salvar para ficar tudo registrado na plataforma, tá bom? Por último, a gente pode limitar as respostas automáticas dos nossos chatbots. Então, por exemplo, quando a gente tem um chatbot configurado da mensagem de boas-vindas da nossa conexão, ela, ela se envia ao nosso cliente, porém, se o nosso cliente não responde corretamente, não seleciona o departamento com que ele deseja se comunicar corretamente, ele se reenvia novamente. Então, aqui a gente pode definir quantas vezes a gente deseja que o nosso chatbot possa ser repetido e, ao atingir esse limite, quanto tempo, qual mensagem a gente quer enviar para o nosso cliente, por exemplo. Ai, desculpe, não consegui entender a sua necessidade, tente novamente. Então, a gente pode enviar uma mensagem personalizada nesse caso. E também podemos ativar a opção de limites de respostas da Wabot. Por exemplo, a nossa inteligência artificial, às vezes, quando ela não compreende uma pergunta de um cliente, ela fala: ai, não entendi o que você falou, poderia reformular sua pergunta? E isso se envia várias vezes quando a IA não entende a pergunta do cliente. Então, é legal a gente definir quantas vezes a gente quer que a nossa IA repita isso para o nosso cliente, né? Então, aqui a gente pode definir esse limite. Então, é uma coisa bem legal. E aqui em assinatura, se a gente tem um plano ativo, a gente consegue ver todos os dados do nosso plano, então valor, quantidade de usuários, conexão, créditos para envio de campanhas, todos os dados, e aí a gente consegue agregar créditos de campanha, cancelar a assinatura se necessário. A gente sempre recomenda que faça isso antes da data de vencimento para que não tenha cobranças futuras. Se eu desejo realizar mudanças dos meus dados de cobrança, eu posso aqui em gerenciar, realizar essa mudança, e eu também posso ajustar a minha assinatura e aqui agregar, ou se eu tenho um plano mais alto, eu posso diminuir também, tá? Então, são opções bem bacanas que a gente tem aqui de configurações gerais da plataforma. Seguindo ainda falando de configurações, aqui em minha conta a gente tem algumas configurações pessoais que a gente pode fazer. Então, a gente pode mudar o idioma da plataforma, pode ter informações do nosso perfil, então o nosso nome, agregar uma imagem, mudar a nossa senha, verificar os departamentos que a gente tem visualização. Então, é uma opção bem bacana. E também a gente pode alterar o nosso e-mail, ativar a autenticação de 2 fatores, mudar o tema da plataforma, então a gente pode escolher outras cores, podemos deixar ela escura, como vocês podem ver. Então, são opções mais personalizáveis pessoalmente, tá bom? Aqui abaixo de configurações, nós temos 2 botões que são de tokens e documentações, que são focados realmente em integrações com outras plataformas, como Zap, AirTalk, também temos integrações com N8N, então são opções bem bacanas de integração, tá bom? E seguindo falando de configurações, agora vamos para os 3 pilares de configuração, que são nossa equipe, nossos departamentos e também as nossas conexões. Então, falando de equipe, aqui na seção de equipe, a gente pode
agregar os nossos usuários e não temos limite para a criação de usuários. O limite realmente é de quantos usuários a gente pode utilizar simultaneamente na plataforma. Então, se eu tenho um plano de 3 usuários e uma conexão, 3 dos meus usuários criados podem ingressar na minha plataforma ao mesmo tempo. Mais que isso, um dos que estão conectados terão que se desconectar para que o quarto possa ingressar, tá bom? E como a gente cria um usuário, né? A gente vem aqui em adicionar usuário, agrega o tipo de perfil, que pode ser usuário ou admin, e a diferença é uma questão de permissões. O perfil de tipo admin pode fazer configurações, tem visualização de outras bandejas de atendimento, coisa que o perfil de tipo usuário não tem, não pode fazer grande parte das configurações, tem somente a visualização da sua bandeja de atendimento e da bandeja de espera de chats que não foram derivados a nenhum assessor específico, a nenhum departamento específico. Então, aqui você pode definir o tipo de usuário que você quer. Aqui abaixo você agrega se já tem criado os departamentos que essa pessoa terá visualização. Aqui eu não vou agregar, porque vamos imaginar que eu não criei os departamentos. E aqui abaixo a gente agrega o e-mail. Então, o e-mail. Oi? Escrevi errado. A gente agrega aqui nome do nosso usuário, arroba, o nome. A gente pode agregar o e-mail do nosso cliente, tá? Aqui eu vou agregar um e-mail qualquer. Então, aqui o nome do meu usuário, mais o nome da empresa, ponto com, arroba empresa.com, é um nome fictício. Dou uma barra de espaço e aqui eu posso criar todos os meus perfis de usuário que tem o perfil de usuário, tá? Então eu posso agregar quantos e-mails eu queira aqui. E eu dou enviar um convite. O que acontece? Se aqui eu utilizo um e-mail real, esse cliente, esse usuário vai receber na sua caixa de e-mail o convite para ingressar na plataforma. Agora, se é um e-mail fictício, o que que eu tenho que fazer? Aqui nesses 2 quadradinhos, copiar o link para enviar para esse cliente, para esse usuário, para que ele possa entrar nesse link e agregar o seu nome e a sua senha também, que será de forma mais personalizada, onde ele poderá realizar essa configuração. Tá bom? Agora que a gente já criou toda a nossa equipe, nossos usuários já estão ativos na nossa plataforma, o que que a gente vai fazer? A gente vai para departamentos e chatbots. E aqui a gente vai criar os departamentos que o nosso cliente vai ter acesso. Então, por exemplo, se eu tenho um comércio, eu desejo ter, por exemplo, um setor de vendas, um setor de suporte, uma ouvidoria e também uma seção onde eu posso falar com um atendente, porque o meu cliente também necessita falar com um atendente. E aí, como que eu realizo essas configurações? Para a gente criar um novo departamento, a gente vem aqui em novo departamento, mas eu vou mostrar esse de suporte que já está criado para vocês, tá bom? Então, aqui eu crio um nome para o meu departamento, esse nome será visível no meu chatbot, então é importante que ele seja muito fácil de se compreender. Nós vamos agregar uma cor para esse departamento, para que na nossa bandeja de atendimento as cores dos chats tenham cores diferentes segundo o departamento. E aqui abaixo eu posso selecionar as conexões que esse departamento estará vinculado, mas isso eu também posso fazer depois diretamente em conexões, tá bom? Aqui abaixo eu posso agregar uma mensagem de saudação desse departamento, ou seja, informando para o meu cliente que ele já está no departamento de suporte, que em breve algum dos meus atendentes vai realizar o atendimento dele, e eu posso, inclusive, solicitar que ele selecione outras opções. Então, por exemplo, enquanto isso, conte para nós como podemos te ajudar. Então, aqui eu vou agregar etapa e vou mostrar opções. Eu tenho que agregar no mínimo 2. Uma das opções é quero assistência com um produto, e aí eu guardo. E a outra é quero informações de uso do meu produto.
um exemplo, tá bom? E aí a gente guarda essas alterações. O que vai acontecer? Aqui, automaticamente, eu já posso agregar uma resposta automática que vai enviar para o meu cliente assim que ele selecione. Então, aqui vamos só escrever resposta da seleção. E no de baixo, eu também posso agregar uma resposta da seleção, tá? Aqui eu também posso resposta da seleção. E como será o fluxo? O nosso cliente vai entrar em contato com a gente, vai receber as opções de departamentos, vai selecionar a opção de suporte, vai receber essa mensagem de saudação e já vai poder selecionar alguma dessas opções de quero assistência de um produto ou quero informações. E aí, assim que ele selecione uma dessas opções, ele já vai receber uma resposta automática, como por exemplo, entendo. Em breve, um dos nossos assessores já vai te dar mais suporte. Gostaria de compartilhar qual produto você está tendo dúvidas, etc. Então, são opções bacanas. E depois dessa resposta, ele já é derivado a uma das pessoas dessa equipe, tá bom? E aí, falando de atribuição automática, a gente vem aqui em usuários e atribuição, onde a gente habilita a atribuição automática, ou seja, cada chat que chega a esse departamento é derivado automaticamente a um membro dessa equipe de forma igualitária e equitativa, para que os níveis de recebimento de chats para todos os seus usuários sejam os mesmos, né? Tenham uma mesma base de números. E aqui abaixo a gente ativa os perfis que são desse departamento e também os perfis que vão gestionar os chats. Então, aqui eu vou mostrar três tipos de configuração, tá bom? A Isabela, ela vai ter somente esse primeiro botão ativo. Por quê? Porque a Isabela é uma supervisora da área de suporte e ela necessita ter a visualização dos chats das pessoas que atendem esses chats. Então, ela necessita ter a visão dos chats da Renata e do Rafael. Porém, para que o Rafael e a Renata tenham a visualização desses chats, eles também precisam ter esse primeiro botão ativo. Porém, diferente da Isabela, o Rafael e a Renata também precisam ter esse segundo botão ativo também de atribuir chats automaticamente. Por quê? Porque eles recebem esses chats na sua bandeja de atendimento e também gestionam esses chats. Então, eles recebem automaticamente esses chats. Porém, a Isabela somente supervisiona, então ela não recebe esse chat. Ela tem a visualização, mas ela não recebe na sua bandeja de atendimento, perfeito? Agora, se, por exemplo, um desses três usuários não fosse desse departamento e não necessitasse ter a visualização desse departamento, nós poderíamos simplesmente desativar os dois botões e essa pessoa não teria nenhuma visualização de chats que cheguem a esse departamento, tá bom? Agora, os chats para Isabela e para o Rafael e para Renata, eles podem ser atribuídos de duas formas. Ativando esse botão de atribuir ao usuário offline, e assim, cada chat que chegue à plataforma vão ser derivados a ambos os perfis, porém, mesmo eles estando fora de linha, ou seja, mesmo eles estando offline, eles vão receber esses chats na sua bandeja de atendimento, ou seja, sim ou sim, esses chats vão estar atribuídos a alguém, a um responsável. Agora, se eu não quero que esses chats sejam atribuídos às pessoas que não estão ativas na plataforma, eu tenho que desativar essa opção. E o que vai acontecer é que, se o Rafael não está online e a Renata está, os chats vão somente para a Renata. E se ambos os perfis não estão online, os chats vão ficar na bandeja de espera e terão que ser aceitos manualmente, tá bom? Então, é um ponto que é bom pensar em qual será a melhor opção para a sua empresa. Outra opção que a gente tem é essa de redistribuir os chats de usuários indisponíveis. Quando a gente tem quando a gente tem um perfil e a gente vai, por exemplo, sair para o almoço, a gente pode colocar o nosso perfil como indisponível. E quando essa opção está ativa,
os nossos chats vão ser derivados diretamente a outros usuários da nossa equipe para que eles não fiquem sem resposta durante a nossa indisponibilidade, tá bom? E outra opção que nós temos aqui por último é delegar para o Abbott após a atribuição, ou seja, os chats vão chegar na bandeja do Rafael e da Renata, porém o primeiro atendimento quem vai realizar é a nossa inteligência artificial, com base na base de conhecimento que a gente agrega para ela, tá bom? Agora, seguindo aqui, em resolução de chats, a gente pode ativar aqui a resolução automática por inatividade de forma personalizada por departamento. E aqui em cima a gente pode agregar a opção de solicitar um motivo de contato, ou seja, se a gente quer contabilizar os tipos de suporte que estão sendo solicitados na nossa empresa, os tipos de contato que os nossos clientes estão fazendo com a nossa empresa, a gente pode agregar esse motivo de contato a cada chat que chega e depois em informes a gente pode contabilizar por motivo de contato, tá bom? Nós podemos configurar um horário de atendimento de forma personalizada por departamento, caso os nossos departamentos tenham um horário de atenção diferente. E também podemos ativar uma pesquisa de satisfação por departamento para ter essa qualificação mais direcionada de acordo com o departamento que o cliente passa, tá bom? E por último, a gente pode determinar um tom de voz para a nossa Wabot de acordo com o departamento e, inclusive, agregar bases de conhecimento de acordo com cada departamento, tá bom? Então, são opções bem bacanas que a gente tem aqui. E sempre a gente salva as configurações para seguir para os próximos passos, tá bom? E aqui a gente vai criar todos os nossos departamentos e vamos seguir para conexões. E aqui na WaTicket, inclusive, hoje já vai ter um spoiler de uma novidade. A gente pode adicionar diversos tipos de conexões. Então, a gente pode conectar as conexões tradicionais de WhatsApp, que são as conexões QR, que englobam o WhatsApp convencional e o WhatsApp Business, normal do nosso WhatsApp. E também temos as conexões API, que são a API Coexistência, que é uma conexão híbrida entre a API oficial da Meta. Porém, a gente ainda pode utilizar os recursos do WhatsApp normal no nosso celular. E nós também temos o WhatsApp App Cloud, que é realmente uma conexão de app mais completa, onde a gente não pode mais ter acesso ao nosso WhatsApp e tudo é muito verificado pela Meta. Então, é o tipo de conexão que a gente recomenda quando nossos clientes realizam envios massivos. Então, essa é a conexão que a gente recomenda nesses casos, tá bom? Essas conexões, elas têm custos na nossa plataforma, então se você quer agregar um número de WhatsApp, você tem que ter uma conexão, dois números de WhatsApp, duas conexões e assim por diante. Porém, as nossas conexões de redes sociais são totalmente gratuitas. Então, com uma conexão, você pode agregar um número de WhatsApp, o seu Facebook, o seu Instagram e a sua página de TikTok também, tá bom? E lembrando que as contas de Instagram tem que ser profissionais e as de TikTok também tem que ter um perfil business, perfeito? Não podem ser contas convencionais de WhatsApp. Nessa sequência, hoje em dia, a gente também tem a opção de web chat, onde a gente pode agregar um botão ao nosso site, um botão flutuante, onde o nosso cliente pode ter acesso diretamente aos nossos assessores, sem ter que sair do nosso WhatsApp, sem ter que sair da nossa página do site. Então, enquanto ele está fazendo as compras deles no nosso site, a gente pode estar falando com ele diretamente no chat sem ele ter que sair da nossa página para ser derivada a um WhatsApp, então é uma opção bem bacana. E com essas opções diferentes de conexão, você também pode criar mensagens de boas-vindas de acordo com a conexão e metrificar de onde estão chegando os seus chats. Nós também temos o Sandbox, que é uma conexão teste, onde você pode realizar teste com o seu próprio número de como estão os seus fluxos de envios de mensagem, porém não é possível enviar mensagem para outras pessoas a partir desse tipo de conexão, tá bom? E por último, nós temos o nosso spoiler, que é que em breve nós teremos aí o nosso Telegram disponível para todos os nossos clientes. Então, vem novidade chegando por aí. E agora eu vou criar com vocês uma conexão de QR normal, tá bom?
Aqui eu tenho uma criada já e vou mostrar para vocês. Então, aqui eu agrego um nome para minha conexão. Esse nome é visível somente para mim, para que eu tenha uma visão de que conexão estão chegando os meus chats. Eu tenho a mensagem de saudação, ou seja, a primeira mensagem que se envia ao meu cliente. Então, aqui, bem-vindo à minha empresa. Para que possamos te atender melhor, selecione abaixo o departamento que você deseja se comunicar. Então, é um direcionamento para que o nosso cliente possa selecionar os departamentos que a gente vai agregar. Posso agregar uma mensagem de despedida para enviar ao final desse chat que eu falo com o meu cliente. Então, se eu dou resolver lá no meu chat, eu envio essa despedida, mas se eu não quero enviar, eu também posso resolver sem despedida, é uma opção bem bacana. E seguindo aqui para atendimento, nós podemos agregar os nossos departamentos, que será onde o nosso cliente poderá selecionar. E aqui eu posso configurar um tempo de reabertura, ou seja, se eu configuro aqui 15 minutos e eu estou falando com o cliente, finalizo o chat e esse cliente volta a me escrever em 13 minutos, ele vai ser derivado diretamente ao mesmo departamento que ele já estava. Agora, se ele volta depois desses 15 minutos, ele vai receber novamente todo o fluxo de chatbot. E aqui embaixo a gente pode ativar ou não a opção de retornar ao último atendente dentro do período de tolerância. Então, por exemplo, se o cliente voltou em 13 minutos, ele volta para o mesmo departamento e para o mesmo atendente que estava realizando o seu atendimento. A seleção dos departamentos, elas podem ser de duas formas. Uma de forma de números e outras de botões e listas. Então, aqui o nosso cliente pode ter que selecionar um para vendas, dois para suporte, três para ouvidoria, etc. Ou ele pode simplesmente somente ter que clicar no departamento que ele deseja se comunicar. E só que essa opção a gente tem que tomar cuidado porque não pode ter mais do que 20 caracteres no nome do departamento, tá bom? E sempre a gente salva todas as alterações que a gente vai fazendo. E agora já posso ler o meu código QR e começar a ter contatos com meus clientes. A dúvida que pode surgir agora é: Isa, eu já tenho a minha conexão vinculada, eu não posso realizar essas configurações? Sim, você pode tranquilamente, a partir desses três pontinhos, em editar o seu fluxo de mensagens tranquilamente, tá bom? A única coisa que eu recomendo é que faça isso fora do seu horário de alto fluxo de recebimento de mensagens, para que você não tenha problemas com ruídos de comunicação com seus clientes, tá bom? E agora, seguindo para contatos, aqui em contatos, na nossa plataforma, os contatos não chegam automaticamente a partir da conexão. Então, a gente tem que agregar ou de forma manual, aqui em adicionar contato, então a gente agrega o nome, o número, e-mail, as informações que a gente deseja de forma manual, ou a partir dessa flechinha, a gente vem em importar arquivo e aqui a gente seleciona primeiro, baixa o arquivo de exemplo, onde tem as colunas corretas para preencher, que são nome, número e e-mail. E aí a gente tem que prestar atenção em uma coisa. O e-mail não é obrigatório, o número sim, porém a gente deve agregar o código de área do país, ou seja, Brasil 55, mais o número do contato com código de área da cidade, etc. Porém, a gente não pode utilizar caracteres especiais e nem espaços, tá bom? Então, somente os números realmente do número de telefone. Sempre recomendo atualizar os dados existentes e selecionar o arquivo. Por que atualizar os dados existentes? Porque às vezes os nossos contatos entram em contato com a gente antes da importação desses contatos e esses chats podem ficar com informações diferentes ou, pior do que isso, com chats duplicados. Então, não é o que a gente quer, né? Para não ter ruído na nossa comunicação. Então, com essa opção de atualizar dados existentes, ativa, selecionando o arquivo e dando importar, a gente consegue importar todos os nossos contatos aqui na nossa plataforma. Em período de teste, a gente só pode agregar 30 usuários e fora do período de teste, já com o seu plano ativo, você pode agregar quantos usuários você deseja, tá bom? Falando de funcionalidades, nós podemos criar etiquetas e respostas rápidas.
As etiquetas normalmente a gente usa para segmentar o nosso cliente. Então a gente quer segmentar por novo cliente, por pagamento pendente. Então a gente pode segmentar da forma que a gente prefira. E como a gente faz isso? A gente pode criar a etiqueta. Então, agrega um nome, uma cor, que pode ser dessas abaixo, ou aqui nesse iconezinho, selecionar outra tonalidade. E se eu dou OK, eu crio, e aí eu posso usar essas etiquetas nos meus chats com os meus clientes ou diretamente nos contatos. Então, por exemplo, se eu venho aqui em chats, vamos aqui nos meus chats, Renata está com pagamento pendente. Então, eu vou agregar aqui em adicionar etiqueta pagamento pendente. E o que que eu faço com essa informação? Eu, como perfil administrador, tendo toda a visualização da plataforma, posso vir aqui em buscar, abrir os filtros nessas três barrinhas e filtrar, por exemplo, por etiqueta, pagamento pendente. E aqui vai aparecer todos os chats que têm essas etiquetas e eu posso inclusive ativar a opção de mostrar etiqueta e eu posso visualizar como foi o atendimento com esse cliente, em que pé está esse pagamento, então é uma opção bem bacana. Outra opção que eu posso é aqui em contatos, filtrar por etiqueta também e somente vai aparecer os contatos com essa etiqueta. E eu posso, por exemplo, exportar esses contatos para enviar um envio de campanha, comunicando sobre a importância de realizar o pagamento e etc. Tá bom? Então, são opções bem bacanas e eu também posso verificar nos meus informes a quantidade de chats que eu tenho que tem essa etiqueta agregada a partir dos meus informes. Então, eu posso ver quantos clientes nesse período eu tive com essa etiqueta agregada, tá bom? Outra opção que também agiliza muito o nosso dia a dia é criar uma resposta rápida. Então, por exemplo, uma mensagem de bom dia ou uma resposta que sempre é a mesma para os nossos clientes. Então, a gente pode oferecer, a gente pode criar diversas mensagens diferentes que podem agilizar o nosso dia a dia, né? Então, aqui vou escrever só bom dia para mostrar de exemplo. Então, criei o atalho, escrevi a mensagem onde eu posso agregar, por exemplo, um catálogo, posso agregar uma imagem, posso agregar um arquivo qualquer, posso utilizar emojis, fazer configurações no texto, utilizar variável para esse contato ficar rápido, porém próximo do cliente. Então, a gente pode usar várias coisas aqui na criação dessa resposta rápida, e aqui eu posso agregar os departamentos que terão visualização dessa resposta rápida. Se eu quero que todos tenham a visualização, eu não agrego nenhum, dou adicionar e já tenho criado a minha resposta rápida. E como que eu uso no chat? Vamos aqui no chat da Renata. Aqui eu posso clicar em resposta rápida e vai aparecer todas as minhas respostas rápidas. Ou eu posso simplesmente fazer uma barra aqui no texto e escrever bom dia e já vai aparecer aqui minha resposta rápida. E se eu envio, já muda por bom dia, Renata, e porque essa foi a variável nome de contato que eu agreguei. Tá bom? Então é uma opção bem bacana para agilizar o nosso dia a dia, né? E já que a gente está aqui nos chats, o que que a gente pode fazer? A gente pode resolver o chat, ou seja, arquivar esse chat, deixar ele fechado no nosso atendimento. A gente pode resolver sem despedida, ou seja, a gente não envia a mensagem de despedida. A gente pode retornar esse chat para a bandeja de espera, ou seja, ele volta lá para a bandeja de espera, onde outras pessoas podem aceitar esse chat manualmente. A gente pode transferir a outro usuário, caso a gente necessite, por exemplo, transferir para outro tipo de atendimento. A gente pode adiar uma conversa, então a gente pode, por exemplo, programar para que essa conversa se abra na nossa bandeja de atendimento outro dia. Então, por exemplo, estou falando com a Renata e a Renata comenta que, Isa, eu não posso conversar com você hoje, mas segunda-feira eu posso. Então, eu venho aqui em adiar, escolho uma data e hora, e aí eu vou selecionar aqui segunda-feira, a partir das 10. E o que vai acontecer é que se eu dou agendar, esse chat fecha por agora, ele fica aqui em adiados, porém na minha bandeja de espera ele não fica. Quando que ele vai voltar? Ele vai voltar às 10 horas da manhã da próxima segunda-feira, caso essa cliente não volte a se comunicar com a gente, tá bom? Que outras opções a gente tem? A gente tem a opção de selecionar mensagem para encaminhar a outro usuário, ou também para
baixar essas conversas. A gente pode buscar mensagens por palavra-chave no nosso chat. A gente pode ver dados do nosso contato. Então, aqui a gente tem dados, mensagens destacadas e notas destacadas que a gente pode agregar. Também podemos agregar o motivo do contato diretamente nessa parte, manter esse contato comigo, e o que que acontece? Se eu ativo essa opção sem um prazo específico, sempre que essa cliente, mesmo que eu resolva esse chat, sempre que essa cliente volte a me escrever, ela não vai receber o chatbot. Ela sempre vai ser derivada diretamente ao meu perfil. Então, isso a gente usa com fornecedores, ou, por exemplo, se eu tenho uma equipe de vendas e cada assessor de venda tem os seus clientes, cada um pode ativar nos seus clientes essa opção de manter comigo, e com isso os chats sempre vão ser derivados para os mesmos assessores, tá bom? Então são opções bem bacanas que a gente tem aqui, e como administrador a gente pode deletar. Nós podemos agregar notas privadas, ou seja, só o nosso time tem a visualização e eles ficam em amarelo. Podemos anexar arquivo, ativar o nosso nome. Então, se eu tenho essa opção de assinar em cinza e eu envio uma mensagem, não aparece o meu nome. Agora, se eu ativo essa opção e ela fica em azul, o meu nome aparece normalmente, mas se está desativa, ela não aparece o nome, tá bom? Então, são opções que você mesmo pode definir aí no seu atendimento, como você prefere que aconteça. Podemos enviar áudios, agregar emojis, e um ponto importante na bandeja de atendimento, pensando em administradores. Se você quer ver chats resolvidos de outros usuários, você não pode ingressar aqui em resolvidos. Onde você tem que ir? Você tem que ir aqui no mais três, em buscar, e aí sim filtrar por usuário, um usuário específico, e também o status, por exemplo, resolvido. E aí, se você dá aplicar, vai aparecer os chats adiados e também resolvidos desse usuário em específico, tá bom? Isso é uma coisa importante, sempre verificar se os filtros estão aplicados da forma correta. E para iniciar uma conversa a partir da sua empresa mesmo, é só você clicar aqui em novo chat e esse chat já vai começar a acontecer. Agora vamos seguindo aqui para campanhas. E aqui em campanhas a gente pode criar envios massivos para a nossa base de clientes. Então, o que que a gente pode fazer? Só um momentinho. Hum, Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode realizar envios automáticos para várias pessoas de uma só vez. Então, aqui a gente vem em nova campanha, agregamos o nome da campanha, que será um nome mais para a organização dos nossos processos. A gente seleciona a conexão que vai realizar esses envios. A gente também pode escrever a nossa mensagem, e aqui, sempre que a gente escreve a nossa mensagem, ela vai aparecendo como ela será visualizada no WhatsApp do nosso cliente, inclusive se a gente agrega emojis, se a gente agrega imagens, tudo aparece como vai aparecer para o nosso cliente. Aqui em destinatários, a gente baixa o arquivo de exemplo para completar as colunas corretas com os dados dos nossos clientes e dá em importar planilha. E a gente importando esses arquivos, a gente já vai poder ativar também aqui a opção de roteamento de chats, e aqui a gente pode definir quando eu envio essa campanha, como eu quero que esses chats fiquem na bandeja. Eu quero que eles fiquem como finalizados e só voltem para a nossa bandeja se alguém escrever. Eu quero que eles fiquem na bandeja de espera, ou quero que eles fiquem abertos mesmo na bandeja de atendimento. Posso definir a que departamento ele estará atrelado. Então, posso definir departamento de vendas, por exemplo, e um usuário específico, sempre um usuário administrador. Aqui a gente pode ativar a opção se a gente vai manter atribuído a esse mesmo usuário e se a gente vai delegar esse atendimento ao Abot ou não.
tá bom? E se a gente vai forçar a atualização do chat, se, por exemplo, o chat está aberto em atendimento e recebe a minha campanha e a opção aqui eu deixei como fechado, eu vou finalizar esse chat, mesmo que ele esteja aberto, é um ponto a se pensar, tá bom? Se a gente vai ativar ou não. E aqui em contato, a gente vai ativar se a gente vai querer agregar uma tag ou não para identificar que esse cliente recebeu essa campanha. Tá bom? Então são opções bem bacanas. E se a gente dá criar campanha, ela já vai aparecer aqui com o nome, quando foi criada e sempre vai iniciar como suspensa. E para que se possa realizar o envio, a gente tem que clicar aqui no play de iniciar campanha. A partir desse olhinho, a gente consegue visualizar o status dessa campanha, se elas foram falhadas, enviadas, recebidas e visualizadas. Então, é uma opção bem bacana que a gente tem. E pensando em envios massivos, mais do que saber criar, é saber como criar. O que que a gente recomenda? Para que você não sofra com as restrições da meta, a gente recomenda sempre que se vai realizar envios massivos, que envie para clientes que conheçam seu trabalho, que queiram receber esse tipo de mensagem, porque mais do que as políticas de envio de mensagem, a meta é muito restrita com como os nossos clientes reagem ao receber as nossas campanhas. Então, se, por exemplo, a gente envia uma campanha e os nossos clientes marcam a gente como spam ou bloqueiam o nosso número, isso já pode ser um motivo de restrição da meta, tá bom? E aqui, outro ponto é que se eu vou realizar envios para clientes novos, para leads frios, tudo que possa gerar algum tipo de risco de bloqueio, o que que eu tenho que fazer? Enviar a partir de uma conexão API Cloud, que é a mais recomendada nesses casos. Para envios de campanha através de conexões QR, é necessário adquirir créditos para envio de campanhas aqui em adicionar créditos de campanha. Agora, se você vai realizar envios realmente através de uma conexão API, você não tem esses créditos, porém tem custos diretamente com a Meta para realizar o envio das plantilhas de mensagem, tá bom? Então, é uma informação importante a se levar em conta. Outra coisa também que é importante é falarmos dos informes. Então, aqui a gente vem em informes, ou seja, os nossos relatórios, né? Então, vamos aqui em relatórios. E aqui nos nossos relatórios, o que que a gente pode ver? A gente tem informes gerais sobre a nossa plataforma, ou seja, chats criados, resolvidos, com e sem resposta ou em atendimento. Também temos métricas de tempo, ou seja, métricas de tempos da primeira resposta, de tempo médio de resolução dos chats, tempo médio dos nossos clientes no chatbot e no atendimento humano. Temos também o desempenho por usuário, então, quantidades de chat que realmente esses usuários estão gestionando num período de tempo, tempo médio dessas primeiras respostas a esses clientes. Também temos os chats criados, que se dividem em chats criados e novos contatos, ou seja, chats criados foram contatos que já tiveram interação com a nossa empresa e voltaram a nos contatar, ou novos contatos são realmente clientes que são novos na nossa plataforma. Chats resolvidos são quantos chats nós resolvemos nesse período. O tempo médio de primeira resposta é o tempo a partir do momento que um chat foi derivado a um assessor, quanto tempo ele demorou a apresentar a primeira resposta a esse cliente. O tempo médio de resolução é quanto tempo nós demoramos desde que o cliente chegou em contato com a gente, quanto tempo a gente demorou para resolver esse chat. E aqui a gente tem quantidade de chats por canal, por conexão, tipo de iniciação pela empresa ou pelo contato, tipo de encerramento manual ou por inatividade, tipo de atendimento humano, humano mais o Abot, somente ao Abot, a gente consegue ter essa visão. Top 5 motivos de contato, top 5 departamentos e top 10 contatos que falaram com a gente. São opções bem bacanas. E por último, a gente tem aqui as métricas do CSAT, onde a gente consegue ver as métricas, a gente consegue ver a distribuição das notas, a evolução, o CSAT por departamento, por usuário,
comentários recentes, então são opções bem legais de visualizar aqui na plataforma. E tudo isso a gente pode filtrar por departamento, por usuário, por conexões, por etiqueta, por motivo de contato, como eu comentei, e também por intervalo de datas, que o maior tempo são 90 dias anteriores, tá bom? E por último, a gente pode também ativar visualização dentro do horário comercial ou de forma geral, perfeito? E com isso eu apresento para vocês toda a nossa plataforma, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui com a gente nesse momento, e eu espero ter ajudado vocês a realizarem as primeiras configurações de vocês aqui na nossa plataforma. Tchau, tchau e até logo. Qualquer coisa pode contar com a gente no seu suporte.